E aí ela mostrando assim, que ela entregou o piquenique da mãe dela e ela tem lá, tá Conseguiu fazendo, tá ter feito comprando. um teste Tem indireto, né? Bitcoin hoje, fez o É, teste direto. é. Isso é muito legal, cara. Essa é a nossa missão, assim, deixar isso super fácil, de um jeito super acessível e descomplicado, sabe? Sensacional. Pô, Mas é muito isso. bom. Valeu. Ah, A gente tá aqui pra você. Então, não sei que você vai. Valeu. aí, então, se você quiser fazer uma Uhum. intro, também uma intro do que é necessário, Node, Hum, terminal. boa. A gente, inclusive, até esqueci de falar, viu? Ele recomendou um jeito de fazer um workshop muito bom, com aquele Code Spaces. No, Nunca usei? nunca usou Code Spaces, Não. Santiago? É que você já entra e já abre um VS Code para você, você não Ah, precisa instalar nada, já abre um bash já com Node. seria bom. É, é. É. Esqueci disso. O meu setup é um pouco mais raiz, vai envolver várias abas de terminal. Mas vamos lá. Bom, só dando uma rápida introdução, eu não tenho slide nem nada. O meu vai ser mais vendo o código assim por trás dessa RC do Account Abstraction. Mas, bom, introdução rápida, que nem o Rob falou. Eu sou Antônio, já trabalhei empreendendo com várias coisas, desde, enfim, cripto, realidade aumentada, Web3 Gaming, e hoje eu estou trabalhando com segurança. Eu estou auditando protocolos em DeFi desde o início do ano e trabalhando com fuzz testing e também muito interessado em account abstract. Eu participei de uma competição, de uma hackathon do Ethereum Global, acho que há alguns meses atrás, onde o nosso time, era minha dupla, né? Eu e minha dupla, a gente fez um Paymaster que você pagava com PayPal, e aí você subsidiava suas transações com PayPal. Então a gente focou num dos componentes apenas da, desse ecossistema, né? De Account Abstraction, foi o Paymaster. E aí a ideia do workshop aqui é ver todos os componentes é, e ver como interagem entre si, né? E a ideia é que a gente veja isso olhando o fluxo do Account Abstraction. Então, o setup ideal seria... deixa eu mostrar o fluxo. Esse seria o fluxo. Então, enfim, basicamente só... vou dar um overview assim por cima, não sei se vocês já conhecem ou não esse fluxo, mas basicamente essa EIP da Account Abstraction, quem não leu, eu recomendo, porque acho que explica tecnicamente em bastante detalhe o que são cada um dos componentes, como são as regras entre eles, né? Tem bastante vídeo também no YouTube sobre o histórico de Account Abstraction, sobre como que essa ideia surgiu desde que o Ethereum surgiu, mas eles não tiveram tempo, e aí ficou meio que jogando, enfim, sendo revisada, e aí agora tem essa primeira versão funcional. Mas aqui tem alguns componentes que são usados, e aí a ideia do workshop hoje é passar por todos esses componentes. Então, bom, vou apresentar aqui um pouco, resumidamente, os componentes, mas para que a gente tenha aqueles... aquelas simplificações de experiência do usuário e novos maneiras de interagir com a blockchain, sem que fosse necessário haver hard fork, né? Porque algumas maneiras de implementar account abstraction requeriam que o protocolo fosse mudado, por exemplo, adicionando novos opcodes, ou mudando, enfim, os clientes, e isso ninguém queria porque seria uma mudança muito grande. Então, essa IP, ela traz a ideia de uma mempool alternativa, ou seja, você tem novos tipos de transações, né? Novos tipos de transações, entre aspas, que são essas chamadas user operations. Então, as user operations são transações meio que genéricas, né? Onde elas são enviadas para essa mempool alternativa
e elas são executadas seguindo um fluxo muito específico, que é esse fluxo descrito aqui. Então, basicamente, o bundler, ele seria análogo a um nó no fluxo normal do Ethereum, onde o bundler, ele escuta as user operations dessa mempool alternativa, né? Inclusive, esse é até o nome da IP, né? Que é Account Abstraction Using Alt Mempool. Então, tem uma mempool alternativa que escuta user operations, e aí o bundler empacota essas user operations, né? Tipo, e ele envia a transação é, executando elas num contrato também que está descrito dentro da IP, que é esse entry point. Então, o entry point é um contrato que todos os bundlers deveriam confiar nele, ele é muito sensível do ponto de vista de segurança, porque é ele quem vai estar executando as transações de fato, né? Então, tipo... Na mempool verdadeira. Na mempool verdadeira, exato. Na verdade, esse ponto 1 aqui é a mempool verdadeira. Tipo, antes do 1 seria uma mempool, essa alt mempool, e aí esse 1 já é a mempool verdadeira. Você executa uma transação chamando esse contrato entry point. Então, tipo, se você fosse fazer isso na mão, né? Tipo assim, você vai executar o contrato entry point. Aí aqui tem vários fluxos também importantes que o bundler faz para... Porque aí é que enfim, tem uma parte teórica pode ser muito, sei lá, a gente pode falar outro dia, porque a minha ia ser mais voltada para o código, mas é uma parte muito sensível também de como você garante que o bundler vai ser pago. E aí a IP, ela descreve muitas considerações que têm que ser feitas, porque quando você está subsidiando a transação para o usuário, quando você está pagando em um token que não é Ether e tudo mais, pode ser que devido sei lá, a conversão ao gás da rede, ou, por exemplo, o bundler não seja pago, a gente executar uma transação, ou pode ser que essa transação do usuário reverta e o bundler também ocorre um prejuízo. Então, também existem umas etapas de verificação adicionais, né, que no fluxo tradicional não tem. Então, o bundler, ele verifica se a transação seria adicionada, ele faz a conta do usuário tem que ter fundos, né? Tipo, ela tem que ter Ether ou tem que ter um token para poder pagar, caso você vá pagar em BRLA, por exemplo. Aí, aí o usuário paga e depois você faz o refund para o usuário. Então, tem todas uns detalhezinhos aqui que a gente vai ver no código já já. E aí tem também o detalhe do Paymaster, que é para você subsidiar as transações dos usuários ou para você possibilitar que os usuários paguem em tokens e não em Ether, ou no token nativo, ou na currency nativa da rede. Então, no caso do Paymaster, também tem o fato de que o Paymaster também valida se o usuário consegue pagar, se necessário. Enfim, então tipo, tem um fluxo relativamente grande, mas a ideia é que a gente passe por todos esses componentes, aqui olhando no, na, no VS Code mesmo. Tonhão, Fala. pode dar um passo para trás? Claro. Eu não sei se na IP a gente mostra os atores separados. Então, você tem... Eu lembro que no site do StackUp mostra, né? Então, eu queria... deixa eu ver. Documentação do StackUp. Eu queria um diagrama mais bonitinho. Eu sei eu vou entrar num que eu sei que... Olha, ali, ó, a quarta imagem, Essa? do lado. Essa. Essa daí. Ah, boa. Bom, tem essa aqui, mas eu acho que essa aqui vai ser... Eita, essa aqui parece grande. Essa aqui é legal. Certo. Então realmente, acho que esse aqui tá mais fácil de enxergar. Onde você... essa alt mempool é uma
uma lista, né, dessas user operations que os usuários vão enviar através das suas smart wallets. Aí esses bundlers, eles verificam, fazem alguns checks nessas user operations para ver se elas são válidas, porque a user operation, ela tem algumas restrições em algumas etapas enfim, o que elas podem acessar ou não, para garantir que o bundler seja pago. E aí, depois, o bundler envia isso para o entry point, onde isso é executado. E aí você chama o contrato da conta, né? Então, tipo, tem o contrato do entry point, que é onde os bundlers chamam, e esse entry point executa o contrato da Smart Account, ou cria a Smart Account, né? Porque a Smart Account ela é um contrato. Então, ele também executa esse deploy. E o Paymaster também pode pagar pelo deploy. Mas isso tudo eu acho que vai ficar muito mais claro quando a gente for ver o fluxo, porque na parte na demo, a gente vai ver todos esses exemplos. Mas então eu criei esse repositório aqui. Tem até um Bitly, deixa eu ver que eu anotei, para facilitar o URL, que é assim, ó. Deixa eu ver como é que eu faço isso. É assim, ó. bit.ly AA na prática. Então, aí vocês vão cair nesse... Deixa eu ver se eu consigo esconder isso aqui. Para baixo. Foi? Vai cair no GitHub. Vai cair no GitHub. Vou no grupo já. Ah, valeu. E beleza. Aí, bom, o que tem nesse repositório aqui? Para facilitar, eu tenho alguns submódulos do próprio das implementações de referência, né, da ERC, que são esse projeto aqui que chama essa organização ETH Infinitism, não sei porque que eles escolheram esse nome, mas é basicamente feito pela Ethereum Foundation. E aí lá eles têm todos os componentes lá da ERC. Tem aqui os smart contracts, que fica nesse projeto Account Abstraction. Tem uma implementação do bundler em TypeScript, mas você poderia fazer bundlers de qualquer outro jeito, em Python, sei lá, em Rust. Talvez outros bundlers possam ser mais eficientes. Essa aqui é a implementação que eles fizeram. Tem aqui algumas especificações, que seria para, caso você vá fazer um bundler que não seja esse, tipo, oficial, entre aspas, você roda esses testes e garante que o seu bundler está funcionando. E aí tem uma smart wallet, né? Tipo, seria, sei lá, como se fosse um MetaMask do Account Abstraction, que é essa chamada de Trampoline. Que é uma wallet muito simples, feita em React, que implementa o SDK, que já com todos os métodos para estimar gas, para estimar, para interagir com o Paymaster, interagir com as user operations, assinar, todas essas coisas estão dentro do SDK. Então enfim, então esse aqui seria a organização oficial. E aí, aqui no meu repositório, tem esses três submódulos aqui. E aí aqui eu descrevi qual que é o fluxo, né? Quais são os componentes e quais são os fluxos. E aí a ideia é que a gente passe por eles e faça essa demo. E vão ser, então, duas demos real, tipo, com a mão na massa na demo, né? A ideia. A primeira é você deployar uma Smart Account, que ele chama de Simple Account, né? É o nome desse exemplo. A gente vai deployar uma Simple Account usando Ether, então sem token, sem subsidiar essas coisas. E a segunda seria usando um Paymaster. Então a gente vai deployar essa Simple Account usando o token. E aí tem aqui umas tarefas de casa que seria fazer tudo isso, fazer uma multisig, fazer não sei o quê, que aí
enfim, demoraria mais tempo. E a gente vai fazer toda essa demo no local, porque apesar de ser menos realista, facilita no debugging, porque aí você consegue ver os RPC calls que estão sendo executados no Node e tudo mais. Então, beleza. Então, como que a gente vai fazer? Então, primeiro, clono o repositório, né? Que eu já tenho aqui, então não preciso. Oi. Se ficar difícil, faz do seu jeito mesmo. Mas se você ir lá em Code, ó, Vai, vamos testar. Code Spaces ali em cima, aí se create Code Space, aí ele vai criar um VS Code com terminal já com o repositório clonado. Aí vamos ver se... Vamos ver se funciona. É. Eu acho que Não. talvez a principal dificuldade seria porque, como eu vou precisar rodar o nó local e o bundler local, ele abre duas portas aleatórias. Então, não sei se aqui ele vai conseguir conectar nessas portas. Vamos testar. Porque aí o nó, o hard hat node, ele vai ser porta, sei lá, 8, alguma coisa. Se não, então, aí você Vamos ver. Vamos testar por isso também. Como é que é mesmo? NPX hard hat node. Então, esse aqui é para rodar o nó. Então a gente vai vamos fazer primeiro o setup inteiro, depois a gente vê no código o que as coisas estão fazendo. Então, primeiro eu vou rodar um nó do hard hat. Deixa eu só ver aqui. É melhor dividir em Não. Calma que tem aqui minhas explicações. Que seria... já tem um yarnzinho. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Vou tentar aqui, eu acho que vai dar certo. Eu vou entrar primeiro no bundler. Então vou dar um CD bundler. Deixa eu aumentar o tamanho da tela. Não. A galera não consegue ver. Beleza. Eu entrei no bundler. Aí... caso quem esteja em casa, tem todo o passo a passo aqui. Então essa é a minha cola. Aí eu vou dar esse yarn hard hat node para iniciar o... Vou dar um yarn primeiro. Boa. Eu acho que eu preciso também dar um... Eu fiz por NPX. Funcionou aqui. Funcionou? Abriu? NPX hard hat node. Aí no bundler, dentro do bundler. Esse bundler é submódulo, não é? Eu acho que eu tenho que dar um git submodule init, né? Acho que sim. Beleza, agora eu vou dar um npx. Eu consegui fazer no Node. Por que você colocou o if entre o hard hat e o Node? Não dá para só fazer NPX, hard hat espaço, Node? Então, aqui para mim ele pede para eu instalar umas coisas, para você não pediu? Não é. Tá, não é que você já queria rodar direto. Tá. Então vai pelo seu local mesmo. Então, eu talvez dê, mas eu acho que assim, se você tem... Quem tem... vai precisar do Node instalado no PC, eu acho que vai dar certo também. Ó, então eu vou fazer entrar aqui. Account Abstraction Workshop. Tá, aqui tá meu terminal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no bundler. E aí, deixa eu só abrir aqui para vocês verem o package JSON dele. Ele tem esse comando aqui, ó, hard hat node, que ele, sei lá, já vai ligar aqui. No seu repo, eu não tenho um package JSON. Então, é que eles... Não baixou. Eu acho que você tem que dar um git submodule init quando você clona. Tá. E depois um update, não é? Tá. Então então faz o seguinte, dá um git quando você clona, dá um git submodule init e depois um git submodule update. Que eu adicionei como submódulo.
Adicionando no readme aqui. Tá, então acho que tem que dar esse git submod init, git submod update. Então, eu dou o git submod init update dentro do bundler, né? Não, dentro da raiz. Ah, tem aqui num AA traço na bit.ly bit.ly barra AA traço na prática. bit.ly barra AA traço na traço prática. Vamos ver, né? Ah, boa. Ó, então realmente tem esse pré-requisito aí que eu tinha esquecido, que é dar esse git submod init, git submod update. Beleza. Aí agora a gente vai ligar o bundler. Tem aqui no readme, né? Eu até botei em ordem aqui para a gente não fazer nada errado. Mas então a gente vai subir um nó, que seria similar a ter um get aí, né, na sua máquina. Então, hard hat traço node. É que ele faz com tracinho, porque é um comando do yarn, A pessoa montou lá dentro do package de script. Uhum. Beleza. Então a gente subiu. Agora a gente vai subir um bundler, que seria um outro componente. Eu vou abrir um outro terminal. Então eu vou entrar na pasta do bundler de novo e vou dar. Aí tem mais coisa que precisa fazer. Então, primeiro, vocês já deram yarn, tem que dar um yarn preprocess, que seria esse aqui, ó. O que é isso? Eu não sei o que isso faz, mas tava nas instruções. Ele vai fazer um pré-processamento. E aí, rodou. E aí, Script aqui, tipo, né, coisa que... aí depois o run, yarn run bundler. Beleza. Ixi, eu não sei Rush não, mas... Ó, aí o próximo passo seria dar esse yarn run bundler. Menos unsafe. E aí eu já explico por que isso serve. Desculpa a pergunta, Tony. Então é o seguinte, o bundler é um serviço off-chain que Uhum. fica escutando a rede e fica escutando as transações que chegam para o entry point? Não. O bundler, ele é similar a um nó, onde as user operations são enviadas para o bundler. Então ele é um RPC server com RPC method, sei lá como é que chama, específicos definidos na IP. Mas, Então, tipo, se você é um operador e você tá... Vamos supor que você é o Infura, sei lá. Você já aceita RPC calls no seu nó, e se você quiser aceitar user operation, você tem que ligar um outro nó, entre aspas, um outro software, que seria o bundler. Então, você vai ter dois. porque o pessoal, toda a discussão em volta do 4337 era que não precisasse mudar o protocolo. Então, você não precisa, porque o Ethereum não mudou nada, só que agora você tem um nó, né? Você tem um client diferente. Sim, você tem um client diferente que é um bundler. Tá, o user operation seria, então, por exemplo, assim, eu vou fazer uma transação. O user operation eu faço uma chamada, ele já é uma smart contract ou não? Não, a user operation, ela é como se fosse uma transação normal do Ethereum, só que ela tem um formatinho específico aqui, ó, tipo, deixa eu ver será que tem assim ou assim?
Então ela vai ter um formato específico e aí o bundler recebe... esses são os parâmetros dela. Aí o bundler recebe essa user operation e o bundler transforma ela em uma Ethereum transaction. Então, isso aí, quando eu li, eu achava que era um parâmetro de uma chamada de uma smart contract. Então, não. Não, é tipo um JSON, vamos dizer assim. Não, é igual quando eu submeto uma transação para o nó atual. Exatamente. Eu tenho lá o JSON RPC. Exatamente. Formato. Aí você vai ter um outro. Exatamente. Você vai ter um outro e... Tudo estão off-chain. E tem uns parâmetros diferentes mesmo. Tem diferentes. Tem master and data, não tem na transação. Exato. do Ethereum. Não mas eu achei, como todos são, mas vê que são campos que você tem no Solidity. Sim. Por isso que eu achava que era o user operation. Eu chamava o smart o contract, smart chamando esses caras e postava. Eu achava que era tudo off-chain. Porque tem o 22 que Sim. É que esses mesmos parâmetros, eles também estão definidos no entry point. Por quê? Porque o bundler executa um método do entry point passando que ele recebeu off-chain. Peraí, como é que é? Tipo assim, seria essa... A gente vai ver no fluxo, né? Vai ver. Mas só para... Seria esse fluxo aqui, ó, que tipo, essa user operation, que é um JSON, vai ter os mesmos parâmetros que são esses daqui, não todos, na verdade. O que o usuário envia não são todos, são menos. Porque algumas dessas outras coisas, elas são preenchidas pelo bundler. Por exemplo, o usuário não tem que se preocupar com esse pre-verification gas limit, sei lá. O bundler, ele popula, então ele coloca mais parâmetros e depois ele envia para o entry point. E aí o entry point recebe a user operation completa que o usuário enviou. Já on-chain. Exato. Aí do entry point para frente é tudo on-chain. E o bundle off-chain, e esse mempool aqui seria que eles chamam de alt mempool, que na verdade... Que está dentro do bundle. Que está dentro do bundler, isso. Então, o bundler, se fosse fazer uma D ele é um client. Exato, exatamente. O bundler é client modificado. Exatamente. Ele é um novo client, né? Porque aqui eu tô rodando dois. Eu tô com o nó, que seria o get, sei lá. Client original. Exato. E agora eu tô com o bundler. Então eu tô com dois... Esse é o client modificado. Isso. Que é uma outra porta. São duas portas. A porta dele é a 3.000 aqui. E a do nó é 833... 8, sei lá o quê. Ô, Tonhão. 8545. Já um enorme esclarecimento já, porque realmente isso não fica claro. Quando você lê, ainda mais com esses campos, Sim. eu achava que era um chain, o bundler era um chain. Uhum. E quando você fez lá o hackathon do Paymaster, que bundler que você usou? Já tinha, tipo, o Infura Então, implementou um bundler? O Alchemy implementou, né? O problema é que na época da hackathon, a gente queria deployar nas chains que estavam patrocinando. E nenhuma dos bundlers tem, sei lá, comerciais, tipo Infura, Alchemy, ou mesmo StackUp, não tinham nessas chains. Por exemplo, Gnosis Chain não tinha na Scroll, sei lá. Mas da forma que você está explicando, eu não preciso que esses caras tenham. Porque eu vou fazer, eu tenho que montar um bundler, eu monto off-chain, faço ali, e aí depois eu submeto depois. Isso, não, o que eu quero dizer é que a gente não teve como usar um serviço pronto, eu não tive como enviar a user operation para o Infura, porque o Infura não enviaria a user operation para Gnosis Chain, então a gente teve que rodar local. Tá, aí uma outra pergunta que eu tenho é assim, beleza, então se bundler é equivalente a cliente, o Infura não é o cliente, né? O cliente é o GEF. Isso, sim. E o Infura é o serviço para conectar com o cliente. Hoje Isso. já tem um cliente padrão de bundler? Já tem um GEF bundler? Então, eu não conheço, eu a falei assim, a Account Abstraction tem uma implementação padrão, né? O ETH Infinitism, que é esse aqui. Eu desconheço outros bundlers, mas em tese você poderia fazer um bundler em Rust, um bundler em sei lá o quê. Especificação, né? E aí esse fizeram em TypeScript. Entendi. Antônio. O que mostra mais cedo é um bundler oficial da Ethereum Foundation. Isso. É o primeiro bundler. É o primeiro bundler. Beleza. Eu acho que com certeza tem algum lugar aí, ó. Não use isso em produção. Tipo... Tá. E o serviço... Beleza, então o bundler é meio que oficial, é o da Ethereum Foundation, Infinitismo, e os serviços já começaram a se conectar nesse bundler? Eu acho que eles rodam um bundler do Infinitism, o StackUp, e ele oferece para você uma porta, e aí você não tem que rodar ele no seu EC2, sei lá onde,
você envia para ele caso o piquenique conecta no bundler do StackUp, por exemplo. Então, tipo, igual tem uma concorrência de RPC, tem uma concorrência de bundler também. Sim, sim. Então, eu como usuário posso escolher assim, ó. Isso. Bundler aqui, Isso. ele tem... E aí tem a crítica, né, também, de que isso aumenta a centralização, porque agora você tem vários provedores de RPCs, você tem mais uma camada que seriam os provedores de bundlers, e aí, na medida que você tem menos provedores, esses bundlers podem censurar e não introduzir suas user operations e toda essa questão. Ele pode controlar tudo. Ele pode também fazer ele próprio um MV, tipo, ele vai pegar várias user operations e reordená-las. Com certeza. Exatamente. É a mesma coisa você pegar um cliente que tiver modificado e não ter como controlar. Você tem mais um ponto de vulnerabilidade, né? Porque se esse código não está on-chain, você não consegue ver o código, né? Também. Tipo, tem um fato de que você, antes de enviar a user operation, você assina a sua user operation na sua wallet, né? E aí depois você envia para o bundler. Só que, então, o bundler ele não tem como modificar a sua intenção, né? De, tipo, qual a transação que você quis incluir. Porque você assinou ela antes de enviar para o bundler. Só que é possível que haja alguma falha, sei lá, no código do bundler. E, enfim, eu não sei exatamente quais exploits que isso pode acontecer, mas o bundler ele é mais um ponto de ataque, né? Tipo, mais aumenta a superfície de ataque. Antônio, consegue me ouvir? Tem muitas coisas. Inclusive, se eu não souber alguma das coisas aqui, a gente, enfim, aprende juntos. Mas então, agora o que a gente tem? A gente tem um nó. Consegue me ouvir, Antônio? Aqui, do Hard Hat. A gente subiu o bundler. Agora a gente vai deployar os contratos e etc. importantes para que depois a gente faça a demo subindo a Smart Account. Então, agora eu vou subir um outro terminal. Só para conseguir deployar. Então, aqui eu entrei no Director Account Abstraction, que é o que tem os contratos. Agora eu já vou mudar um pouquinho para o VS Code, só para mostrar rapidão o que são essas coisas. Sim. Perdão, Yarn init. Então, talvez algumas pessoas já viram, mas vou... Não, peraí, é Yarn init mesmo? Acho que só Yarn. Não, depois do Yarn tinha mais alguma coisa. Para deployar. Podem deployar já, e aí depois eu vejo tudo. Então, dá para primeiro dar um Yarn, depois dar um Yarn deploy. Menos network dev, senão ele vai tentar deployar na Gerli, eu acho. Eles fizeram tudo em cima do Hard Hat, né? Um scriptzinho do Hard Hat. Error. Eu entrei no meu... Não funcionou? Funcionou. Não, eu entrei no repositório errado. Por isso que o meu não funcionou. Agora vai. Tá. Beleza. Então, agora eu vou mostrar rapidão aqui o que a gente deployou, né? Então, se vocês virem os logs do console, a gente deployou um entry point, a gente deployou um simple account factory, a gente deployou um legacy token paymaster, que é para exercício número 2, né? No primeiro exercício a gente não vai usar. Mas dois componentes dois contratos são meio que pré-requisitos para você interagir com a Account Abstraction. O Paymaster não é pré-requisito. O primeiro pré-requisito seria o Entry Point, que é o contrato onde o bundler... É o contrato que o bundler executa. Então, o bundler executa ele faz uma chamada para o Entry Point. Pode falar. Desculpa. O pessoal mandou mensagem aqui para você ler o chat do Zoom, que eu acho que tá vindo pergunta. Tem muitas. Desculpa, galera. Boa noite, várias boas noites. O mempool vai ser compartilhado ou centralizado no bundler? Essa é uma boa pergunta. Teoricamente, o bundler poderia compartilhar essa mempool, mas na implementação de referência ele não faz isso. Ele simplesmente tem um array de várias user operations
e ele vai executando esse array por prioridade de guess, similar a mempool oficial, né, tradicional. Só que, tipo, não existe meio que como que fala assim, meio que um requisito de que ele compartilhe as suas user operations. Então, ele pode ser centralizado. Consegue me ouvir? Beleza. Não, é boa, valeu. Beleza. Então tá, então o que o entry point faz, né? Então esse contrato gigante aqui tem um monte de coisa acontecendo. Vou mostrar só a interface, acho que fica mais simples. Então esse handle ops é a função que o bundler executa. Então o bundler vai pegar várias user operations que os usuários enviaram, enviaram, e aí ele vai executar. Pode falar. Seu áudio está mutado? Acho que não. O microfone está mutado. Não. Alô, alô, alô? Agora acho que você estava mutado. Ai, desculpa. Beleza. Beleza. Então o bundler pega várias user operations, ordena elas, né, um array, e tem esse beneficiary aqui, que é legal, que seria como se fosse a Coinbase, né? Tipo, enfim, quando você é um validador, o bundler ele tá recebendo Ether por enviar essas transações. Então, tipo, isso aqui seria o endereço do meu bundler, tá ligado? Do meu da minha conta, da minha conta que tá assinando essas transações. Na mempool principal. Na mempool principal, exato. Então, beneficiário aqui. Beleza. Isso aqui seria para você pegar o hash para poder assinar. Tem várias questões se você simular as transações, como eu falei, porque também tem um problema de que os bundlers, eles, assim como eles são mais, tipo, eles têm mais, eles são uma nova superfície de ataque, também existe uma preocupação na RT de que eles não sofram denial of service, então um usuário poderia enviar várias user operations que não seriam incluídas, e isso fazer com que o bundler ele, tipo, consuma muitos recursos, né? Sei lá, memória, enfim. E aí você vai crashar o bundler do StackUp. Começa a enviar um monte de user operation para eles. E essas user operations suas que você está tentando fazer um denial of service no StackUp, elas nem vão ser incluídas, porque elas são user operations inválidas. Então também existem algumas simulações que o bundler executa antes de tentar, de fato, enviar para mempool oficial. Então, umas coisas de simulação. Aí, beleza. E aí tem uma coisa interessante aqui, que é o que eu falei, da Factory, né? Que é o seguinte. Que é o seguinte. Bom, tem um cenário onde você... assim, nessa mudança de paradigma, onde agora você tem você quer que os usuários estejam usando smart contracts para poder gerenciar os fundos, porque dessa maneira eles conseguem, enfim, ter os tokens e eles conseguem ter lógicas adicionais, por exemplo, multisig, etc e tal. O que acontece? Você precisa deployar o contrato. Só que como é que você deploya o contrato se o contrato não tem dinheiro? Então, aí existe a Factory, que ela é responsável pelo deploy do contrato, né? Então, tem aqui um exemplo de Factory, mas isso também é só uma referência, que é uma Factory muito simples, quase que 100% baseado no Gnose Safe. Então, essa Factory é como se ela estivesse deployando um Gnose Safe 1 por 1, uma multisig 1/1. Por quê? Porque ela executa calls arbitrários e essa simple account, ela obedece todas as especificações que o entry point espera. Então, seria isso aqui, ó, simple account. Então, essa simple account, ela tem o quê? Ela tem um owner, então, quando você deploya, a Factory, ela pode fazer o upgrade dessa conta, ela tem nonce, ela tem o entry point, ela tem executar arbitrário,
Deixa eu aumentar aqui. Então, comenta Pode falar. por que você precisa da factory? Por que você não deploy direto em endpoint? Por que você não deploya direto o entry point? Porque existe... Deixa eu pensar melhor aqui. É porque, na verdade, o bundler não, o entry point, quando ele está executando as transações, esse exemplo aqui, ó. Tipo, o fluxo seria o seguinte, o bundler, ele chama o entry point chama a conta e a conta faz qualquer coisa. Por exemplo, transferir o SDC. Então, o bundler chamou o entry point chamou a conta chamou o contrato do SDC. Essa factory de contas. É factory de contas. Factory de contas. Que justamente para aparecer para o SDC, por exemplo, que o message sender é o account. Isso, exatamente. É isso aí. É isso aí. Então, então, por isso que são dois componentes importantes, essenciais. Um seria o factory. A factory, ela cria contas, ela cria smart accounts, né? E o entry point, que é quem recebe as transações ela recebe os user operations do bundler. Então, são esses dois. Por isso que a gente deployou aqui. A gente deployou esses dois. Onde fica essa parte onde ele, digamos assim, muda o message sender para parecer que é a conta, quando ele duplica a parte então, isso vai dentro do próprio da user operation, você tem um dos parâmetros que é o sender, que seria o smart contract, a smart account, né? Então, a conta, tipo assim, é que às vezes eu confundo na nomenclatura, mas tipo, esse account aqui seria o sender. Então, quando o bundler envia para o entry point uma user operation, um dos campos do user operation, que é esse sender, ele vai ser a smart account, que pode não estar deployada. Então, o entry point vê, tá deployado? Não. Então, chama a factory e deploya. Mas aí quando eu estou conversando com a banda, eu ainda não sei se sender esse contrato. Você sabe exatamente porque ele é determinístico, porque ele usa o create to. Então, a factory, ela tem aqui um get address, que baseado no salt, né, que geralmente as wallets, elas fazem isso crescente, né, só para que nem o MetaMask você consiga criar 0, 1, 2, sei lá, e aí ele ele vê o endereço baseado no padrão lá do create to. Então, exatamente isso a gente vai ver na demo também, quando chegar lá, que tipo assim, a wallet mostra, esse aqui é seu endereço, não está deployado. Então, a primeira coisa que você faz é fazer o deploy. Desculpa. Quando eu crio um user operation, eu posso, tipo, falar um deadline para, por exemplo, digamos que eu fiz uma operação, só que vamos lá, digamos que eu estou comprando Ether. Só que aí o preço, aí eu coloquei lá comprar $2.000. Só que aí o preço do Ether caiu. Então, se eu executar essa transação, vai ser uma coisa ruim para mim. Sim. Tipo, tem uma proteção contra isso. Sim. E também tem a proteção, tipo, de o bundler ficar muito tempo segurando a minha user operation e executar no momento. Sim. Então, eu acho que essa é parecido aqui um pouco com a pergunta do Papais, que é quão não sei se é exatamente, mas, tipo assim, quão flexível é essa user operation? E aí a resposta é que ela é 100%, porque um dos parâmetros dela é o call data. Então, tipo assim, é como se você tivesse... eu acho que é isso aqui, sim. Tipo... É como se você passasse uma operação 100% arbitrária para conta. E aí, por exemplo, nesse caso, no Uniswap, você tem o deadline. Então, quando você vai criar sua user operation, você encodaria nesse call data o deadline do Uniswap. E aí, se o bundler demorar demais, quando a sua smart account chamar o Uniswap, ela vai reverter. E, tipo, essa coisa do bundler ficar segurando minha transação. Ele poderia nem incluir ela. Agora qualquer pergunta. Então, deixa eu só ver aqui que teve algumas perguntas que eu não vi também, só. Com o abstraída user, ela mapeia a operação de 1 para 1 ou dá para fazer coisas flexíveis? Coisas flexíveis porque elas são totalmente arbitrárias. A Simple Account é a conta de cada cliente externo. Isso aí mesmo.
É aquilo que você falou que vai mostrar um exemplo daqui a pouco. Essa Isso. pertence ao usuário. Isso. Vou só mostrar aqui na Simple Account já. Eu já mostrei mais ou menos que a função a pergunta meio que do guia aqui, tipo, isso aqui seria a sua Smart Account, né? Que essa seria a Smart Account de referência que o próprio Infinitivism proveu. Tanto é que tá aqui dentro de samples. Mas ela é muito simples porque ela é só uma multisig 1 para 1. Ela é como se fosse um Gnose Safe 1 para 1. Então ela tem um execute que simplesmente dá um call em qualquer coisa, passando qualquer coisa, chamando qualquer coisa. E aí, né, o access control é que você só pode chamar essa função se você for o entry point. Então, o entry point é quem está executando esse call arbitrário. A partir daqui, ó, o entry point chama account, aí account chama o Uniswap, por exemplo. Beleza. Então tá. Então... Mas, a transação que vai para a mempool oficial é a do bundler chamando o entry point. O entry point. Isso. Essa parte aqui. E aí o entry point chama account, então tá dentro ainda. Tá dentro. Na mesma transação aqui. Isso. Bundler chamando entry point chamando isso. account. E aí o account chama o Uniswap, sei lá. Quem tá pagando é o bundler. Isso. Isso. É isso aí. Ó, beleza. Então aqui eu deployei essas coisas. Aí agora... Aí agora vamos para demo. Na demo, a gente vai subir a wallet, né? Tipo, e aí para isso tem que fazer uma questãozinha aqui que é... Eu estou usando o Chrome aqui, né? Então entra no Trampoline, dá um CD Trampoline. Que essa é a wallet de referência também. Dá um yarn. E aí depois você dá um yarn start. Esse yarn start, ele vai rodar um... Tá passando de internet. Vai derrubar a internet. Nem que eles... Quando tem muita gente na sala, todo mundo dá yarn ao mesmo tempo. Nossa. É o que tá rolando agora. Fazer uma pergunta, conseguindo ver. Então, esse Yarn Start, ele vai subir um webpack que vai tipo, transpilar o seu React e vai fazer uma Chrome Extension. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que vir em Chrome, /extensions. Aí você tem que dar load unpacked aqui. Brincadeira. É aqui que você pega um vírus. Sério mesmo? Tô brincando. Ó. Aí você tem que ativar o Developer Mode aqui. Quem tem coragem? O MetaMask é ruim, né? Mas você tá fazendo mais tempo. Você tá fazendo a mesma coisa. É que aqui pelo menos é open source, você consegue... Mas o código do aberto também? Deve ser. Uma vez a gente fez um fork dele. Ó, aí você tem que carregar esse build aqui, que o Webpack transpilou no seu trampoline. Fazer tudo isso aí só dá pedir pro Antônio mesmo. Sim, Ai. Bom. Tem que ver se esse bundle do Antônio não tá batizado. Mas para ser 100% transparente, eu tive que fazer algumas modificações para corrigir um bug que tinha no Infinitism. Ó, mas beleza. Mas enfim, essa parte aqui já é mais demo. Não... Então, beleza. Aí eu subi o trampoline aqui. Não, pera, aí eu queria zerar tudo, peraí. Então você deu o yarn... Fala de novo. Então você deu o yarn... Roda com o seu. Vamos ver. Já deu agora o yarn start? Você dá um yarn start. Aí depois você vai no Chrome, /extensions. Que é browser aqui. Eu acho que pode ser. No Chrome. Ele deve ter feito. Load unpacked. Aí você abre o build do seu projeto. Aí é isso que você vai ver. Você vai ver um trampolim, né? Isso. Build. A pasta build. E aí, ok. Aí você já dá load unpacked. Do build inteiro. Isso. Aí, abriu? Agora só coloca o logo aí. Agora já chega os alarmes ali de...
do pod Ether Scan. Tá pronto. Ó, beleza. Aí aqui, que isso vai... essa é uma extensão muito simples, tipo... E muito... Legal, né? Então, quando você começa o fluxo, né? Tipo, eles realmente fizeram uma extensão muito fluxo MetaMask, mas a UX poderia ser revista e tal. Se for open source MetaMask, eles falam, né? É um fluxo totalmente parecido. Então, beleza. Account Abstraction. Aí você dá um nome para sua wallet. E aí você dá um next, e aí você criou a sua... Você, na verdade, você não criou nada ainda, você... Não tá deployado. Exatamente, porque é aquela questão, né? Você já sabe o endereço da sua Simple Account, mas ela não tá deployada porque você não fez nada. Mas esse aqui seria um smart contract que o endereço dele você sabe por causa do create_to. Existe possibilidade de pegar esse endereço depois? Não, e também tem uma questão que também eu acho que é muito pouco... Então, é muito pouco explicada, que é tipo assim, como é que esse endereço foi gerado? Esse endereço foi gerado... Tipo assim, na verdade, uma questão muito pouco falada é como é que você assina as transações? Porque você tem que assinar o seu user operation para que o bundler não modifique ele e aí... e que o bundler realmente faça o que você mandou ele fazer com a sua user operation. Então, tem uma private key na sua extensão. Então, não é que a private key morreu, só que a private key ela está abstraída. A private key ela só é usada para assinar as user operations. Então, através da sua private key, ela é gerado esse endereço. Então, tipo, no caso, imagina que a gente está usando ali uma wallet sei lá, enfim, uma wallet do Trampoline. O que a Trampoline faz, se eu não me engano, é gerar uma private key aleatória, então todo mundo deveria ter endereços diferentes. Lá, gera uma Isso. Então essa private key vai ser usada só para assinar as transações, e por esse motivo, a nossa Simple Account vai ter endereços diferentes. Tá. Bom, eu vou ter uma pergunta já, mas eu vou fazer depois. Deixar você fazer. Então agora a gente vai fazer o deploy, só que aí vem a questão, tipo, também que é engraçada, que para você deployar, você tem que ter Ether. Ou você tem que ter algum paymaster subsidiando o seu deploy. Então você precisa uma dessas duas opções. Então a gente vai fazer essas duas demos. A primeira é com Ether, a segunda é com paymaster, só porque o paymaster seria o bônus aí, né? Tipo... Sensacional. Pode aplicar essa talk para qualquer Redcon. Então agora... já vai para Istambul, já. Já volta essa talk para Istambul. Agora, o que a gente vai chegar? Para deployar no Ether, a gente vai precisar... Para deployar com Ether, a gente vai precisar de Ether na nossa conta. E aí é engraçado também porque a gente está enviando aqui Ether para esse Simple Account, para esse endereço, sem que eles tenham sido deployado, né? Porque você pode enviar só para o endereço pré-coisado. Que interessante. É quando ele deploy, já está com saldo. Isso, é quando ele deploy, já está com saldo. Então, nesse caso aqui, eu estou usando o cast, só porque é one-liner, mas você poderia fazer um script também, alguma coisa assim. Do Foundry. É só que, tipo, quem já tem Foundry instalado, você copia e cola isso aqui. Aí para fazer essa, o cara usa cat. Isso é para ferrar o dev, né? Mas já está instalado o Foundry. Que ele já Na minha, na sua, eu não sei. Exatamente. Só para ferrar o dev, o cara esqueceu. É outro negocinho para você fazer um fork aí e corrigir, né? Já faz um scriptzinho no Red Hat, né? Cadê o link? Manda no chat. Entra tá no README também. No README, você vai nessa parte aqui, deploy simple account tal. Acho que tem que abrir mais um. Eu tô com 4 já. Vocês estão colocando tudo em paralelo, não vai ter demora. Você não está aberto aberto no Chrome, na página? Eu tô, mas eu não... Tá dando certo aí? Perdi o... Isso aí, cast. Seria tá nesse deploy simple account using Ether. Aí tem esse cast, send, não sei o quê. Não sei se eu tenho... eu tenho Foundry. Para quem não tem Foundry e quer fazer um two-liners aí,
para instalar esse cache. Ah, para instalar o cache? Opa. Tem um onliner aqui que seria isso aqui, ó. Esse curl aqui. Deixa eu botar aqui no... Beleza, então vamos ver lá se você tem. Então tá, então o que eu fiz aqui? Eu só mandar... Ah, tá. Só mandar dinheiro, só mandar Ether. Pro bundler. Não, você mandou Ether para sua Simple Account. Ah, tá. É. Para que ainda vai ser criada. Isso. Exatamente. Tá. Aí, beleza. Então, vou mandar aqui. Vai, 3, 2, 1. Na minha chegou. Terraform, não. Terraform é outro Meetup. Como que era mesmo? O Chrome aqui. Deixa eu deixar ele separado. Beleza. Aí, se você rodou com sucesso o cast, no caso aqui eu peguei, porque o Hard Hat, ele tem contas já com 10 mil... Só que eu acho que deu errado, porque a conta sua é diferente do que... Ah, sim, você tem que customizar lá. Tipo, tá escrito aqui, Your Simple Account Address. Tá aqui, ó. Esse primeiro. Traço private key, Esse é o da Hard Hat, é o deployer do Hard Hat. Eu tô pegando o dinheiro dele e mandando para Smart Account. Nossa, na pular a letra é o option, mas eu comecei para selecionar um negócio direto, assim, tem que clicar um por um. Para deletar tudo de uma vez é option, mas... Uai, a gente tá chegando no aha moment aqui. Agora tá. Agora beleza. Então, no fluxo número 1, você tem Ether na sua Simple Account e agora você deploy ela. Então, aqui eu vou clicar Deploy. O Trampoline vai abrir uma extensão, falar umas coisas. Vai pedir para eu conectar. Aí ele vai ter um fluxo onde ele te pede para você botar o Paymaster. No nosso caso, a gente não tem. Isso também é uma questão de UX a ser refletida, né? A ser pensada. Porque, tipo, às vezes o usuário nem sabe o que é isso. Tipo, talvez você pode simplesmente abstrair isso dele. Dá para você montar isso também automático. Pode ser que o usuário clique nos botões e você já coloque tudo para o usuário, enfim. Exatamente. Aí já não precisa disso. Aí, beleza. Aí eu tô... Vou dar um send aqui. Aí a gente torce e vai ter um success. Aí, beleza. Aí agora tem o... Agora você usa a conta também, que é legal, né? Porque a gente deployou ela, aí agora eu posso executar qualquer tipo de transação. Só que essa wallet, ela é muito simples, ela só permite você enviar Ether. Tipo assim, mas numa wallet de verdade você poderia fazer qualquer coisa. Então aqui eu vou só enviar Ether para qualquer endereço, tipo... Eu vou pegar endereço, sei lá, tem uns endereços hard-codados aqui. Vou mandar um endereço qualquer, vou mandar 0.5 ETH. Aí ele também pede, ele também pergunta se eu quero usar Paymaster, mas a gente não está usando nesse fluxo. E aí eu dou um send e ele... Aí entra a transação normal. Aí vai com a transação normal. E não tem ainda um Block Explorer do mempool alternativo. Tá faltando também, sim. Não, porque a ideia, acho que o pessoal está esperando que aí cada banda, cada empresa vai implementar o seu. Entendeu? Eu acho que no StackUp tinha. Eu testei uma vez. Eles têm um Block Explorer dele. Né? Agora, eu jurava que aquele pessoal que mostrou lá em Denver, que foi todo aquele AUE, eu achava que o banda era online. Porque também uma coisa que está aparecendo aí, eu posso fazer offline, fica mais fácil, mas também nada impede de ser online. Como assim? É on-chain, quer dizer. Porque tá legal, tá fazendo off-chain. Mas nada impede de eu ter um bundler on-chain. Então, mas é que tem uma... Tem uma parte aqui que eu acabei... É que, na verdade, eu acho que talvez não dê tempo para passar parte a parte, mas uma das... Deixa eu abrir de novo isso aqui, que é muito pesado. Que são as configurações... Porque, na verdade, o bundler é quem envia a transação para mempool.
Entry point, o bundler, ele envia a transação para o entry point. Né? Tipo, ele faz uma chamada no entry point. Isso. Então... O entry point está deployado. O entry point está deployado, sim. Então, tipo, quem que está assinando a transação, tipo, para enviar para o nó é o bundler. Tipo assim, o bundler, ele vai ter uma private key dele. Do serviço. Do serviço. Isso, exato. Ele tem uma private key dele e ele está assinando a sua user operation e ele está executando essa user operation no contrato do entry point. Então, quem está fazendo meio que o papel do MetaMask é o bundler. Então, por isso, você tem que ter um componente de uma private key off-chain que vai enviar para o entry point. Então, isso fica meio claro aqui também no bundler configs aqui, ó. Tipo, enfim, fica mais ou menos claro que tipo, é o beneficiário, é quem tá recebendo o pagamento por estar provendo esse serviço. E também fica claro aqui, ó, tem uma parte aqui também que eu coloquei. Também tem aqui, tipo, ó, aqui quando você, no código do bundler, aqui, ó, tem essa parte aqui, ó. Então eu acho que não vai dar tempo, mas aqui eu botei todo esse fluxo que a gente foi fazendo, eu botei as partes importantes do código, e tem essa parte aqui, ó, tipo, que seria essa send bundle, que seria, tipo, para você... que o bundler realmente, enfim, envia para mim. Então, calma aí. Send bundle. Seria essa aqui. Então, tipo, ele envia e zera mempool. Então, ele cria uma transação, né? Tipo, uma transação default, né? Sei lá, transação tradicional do Ethereum. O tio é o entry point. O quê? Que ele tá mirando para o entry point. Ele está mirando para o entry point, exatamente. O to dessa transação é o entry point. Aí ele dá um sign transaction com esse signer, que seria, ele no caso está usando o Ethers aqui. Então, a private key do bundler, ela tá, sei lá, sei lá, faltou a parte mesmo, não sei se você sabe qual parte do código que faz isso, que porque eu sou o entry point, eu chamei o account, e aí o account vai executar, mas aí, quando chega lá no RC20, por exemplo, lá no SDC, Sim. ele saber que o message sender, na verdade, é o account, não Sim. o vai ser nessa parte aqui, ó, porque, deixa eu mostrar esse. Eu acho que fica mais claro. Call ali, e como você falou, eu até fiz um teste disso, depois a gente estava conversando disso lá no grupo. Aí eu fui fazer um teste no call. Aí eu falei, pô, tem algum lugar aqui que ele consegue fazer algum hack, não sei se com usando, não sei, até o Delegation. Não é o Solidity, aquele mais baixo nível. O Assembly, que ele faz para poder trocar o message sender. Eu acho que a questão é a seguinte, tipo, o bundler, deixa eu entrar aqui de novo, que essa aqui. Então, tipo assim, o fluxo, o usuário, né, ele entrou no DEP, ele mandou a user operation, o bundler, ele assinou com a dele, tá com a dele. O sender, no primeiro momento, o message sender é ele. Exato, o message sender é ele. E aí, no entry point, fica clara essa distinção, porque o handle ops do entry point no Solidity do entry point. Exatamente. Beleza? Isso. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai dar esse execute aqui, beleza? Aí, ó, tem a questão que é o seguinte. Handle inner op. Esse é ele. Calma, tem alguma coisa aqui. Exatamente, essa parte aqui, ó. Tipo, então o entry point nessa parte, ele vai chamar o sender, só que o sender é a simple account. O sender não é o message sender. Então, essa coisa aqui tá fazendo essa parte do fluxo aqui, ó.
que o entry point executa, o entry point faz uma chamada para account. Se você puder voltar no código, por gentileza, aí tem esse exec call. Então, esse call é o do próprio... Esse exec é quem? Aí. Esse exec, eu acho que é uma lib, que tá fazendo um... O to... Não, então, veja, o call é o to, na verdade, value dentro. Então, ali, ele, por enquanto, ele não trocou, tá vendo? Quem que é o to? É esse sender que vai ser o account. Isso, beleza? isso. Então, vamos voltar dentro do... Abre esse call, o código do call, por gentileza. Do call, sim. Isso, beleza, ó. Tá bom, então vai ser o to, vai ser o account, sim. o value e data, tá. Tem um assembly ali, call, tx, guess... Mas aqui tudo que ele vai fazer ele vai executar qualquer coisa que foi passada, né? Tipo, ele vai passar o call data para frente para o simple account. Sim. Aí quando chega no simple account, ele vai ele vai chamar esse execute. Aí vamos ali no underline call, vamos ver. Aí esse call também passa a função para frente. Só que exatamente, porque, por exemplo, o entry point fez um call para simple account, aí o message sender, nesse contexto, é o entry point, só que aqui, quando você chama o Uniswap, dentro do contexto do Uniswap, o message sender vai ser o simple account, porque, tipo, teve o entry point, chamou o simple account chamou o Uniswap, aí dentro do Uniswap, o message sender vai ser o... Valeu. Vou mandar depois os docs. E eu vou fazer um blog post também para quem quiser. Sim, eu vou mandar no grupo depois. Valeu. O Sender é o Chrome, né? É o debitar. Aí ele tá falando, tipo, address 0. Ele não assumiu o target como originador. O último contrato que veio. Aí por isso que eu falei, é onde ele... Entendeu? Porque eu peguei, estava comentando com que eu fiz o seguinte, até para simular esse simple account, eu peguei ele, fiz um deploy separado, só dele, e aí eu simulei o call para chamando, sei lá, um RC20 para fazer um transfer. Então, tá lá, bom. Então, o simple account, aí abasteci ele com, sei lá, 100 desse RC20. Sim. Aí eu tentei fazer um outro contrato para simular o endpoint, chamando o call para... Aí o RC20 do token, ele revertia falando o endereço from, né, o message é válido como um address 0, porque ele não identificou. Aí eu falei, então depois uma hora eu vou abrir no grupo lá e se vocês puderem achar então onde aconteceu o erro, porque esse aqui misteriosamente não... Sim. Se eu peguei isolado, esse pacote não funciona. Mas eu acho que essa parte do entry point, ele tipo, só o entry point deveria executar o account é importante. Porque aí só uma... Então, mas só que veja, o entry point, ele tava... Então, eu simulei ele. Então, entendi. Você estava se passando pelo entry point ao executar. Entendi. E aí, então, tanto que interessante, nessa demo, como você viu, a demo só permite Ether. Nessa, sim. Então, eles não estão chamando isso aqui para testar com RC20. Então, porque, sim, às vezes mas completo lá, os códigos dos caras. Não, então, exatamente, mas tipo assim, na parte 2 a gente usaria o Paymaster e a gente pagaria o deploy e a transferência com token. Só que eu acho que não vai dar tempo. Mas assim, vou falar o que... Vamos, já deu 9, né? Vamos... Wrap up. A tiazinha não vai chamar de... Mas eu vou falar como funcionaria no caso do Paymaster, né? No caso do Paymaster, é que teria uma intro que eu acho que valeria a pena falar, que é tipo, como que o Paymaster subsidia suas transações. Eu vou resumir, mas basicamente tem duas coisas que o Paymaster tem que fazer. O Paymaster tem um stake e ele tem um deposit, que é diferente. O stake é como se fosse um staking, tipo, é o dinheiro que você bota, mas ele não é usado para pagar transações, ele é usado só para um sistema de reputação que tem dentro dessa ERC, e o objetivo é que os Paymasters não causem denial of service nos bundlers. Então, se o Paymaster ele fala assim, não, eu prometo que eu vou pagar a transação, mas ele não paga, o bundler se ferra, tipo, porque a transação reverte e o bundler gastou dinheiro na transação revertendo. Então, para o bundler confiar no Paymaster, o Paymaster tem que colocar um stake
no entry point, e aí o bundler confia baseado nisso, e caso muitas transações revertam do Paymaster, os bundlers têm um código que tem uma exponential moving average que começa a não enviar mais transações que usem esse Paymaster. Então, isso é um motivo pelo qual precisa do stake. Mas, na verdade, o Paymaster, ele paga pelas transações pelo deposit. Então, o deposit, ele... just stake manager. O deposit, ele só, tipo, coloca lá numa variável de estado ali do entry point. Isso aqui seria um subcontrato do entry point. Então, o Paymaster, ele coloca... ele envia Ether para esse entry point. Desculpa, não é o Paymaster que envia Ether. Você envia Ether e essa seria a conta do Paymaster, né? Então, tipo, no nosso caso aqui, por exemplo, eu estou usando um cast também para mandar um depósito pro meu Paymaster, tá? Enfim, Mas então... você precisa deployar o plugin. Eu preciso, eu deploy o Paymaster. Aí é que o meu Paymaster tem uma função deposit. Então eu executo meu Paymaster faz o deposit. E aí, beleza. Então, meu Paymaster agora tem stake, tem deposit. E, nesse caso, eu fiz um Paymaster que paga com tokens. Então, aqui, né, a gente veria... eu daria tokens pro meu... enfim, não vou fazer tudo de novo, mas como seria, né? Tipo, eu iria resetar o setup inteiro, zerar o estado da blockchain, o estado local, eu iria ter 0 Ether e eu iria ter um token, um Pay token, um token do meu Paymaster. Seria um RC20. Seria um RC20. E aí... Pode... O add stake, ele é uma função do entry point. Do entry point, sim. Tá aqui, ó. Essa aqui. Então, ele adiciona o stake, tal, e depois você consegue dar o withdraw. Tá. Tipo, E eu posso esse dar loca. em nome do Paymaster? Ou tem que ser... Sim, tá. sim. Tô dando stake para esse Paymaster X aqui. Ah, não, calma, o stake não, desculpa, só o deposit. O stake, ele pega sender. Tá, beleza. Então, obrigatoriamente o Paymaster tem que chamar... Isso. Então, você tem que ser owner do Paymaster. Isso, sim, exatamente. E aí, o Base Paymaster, né, ele já implementa essas funções. Que seria, então, essa aqui é do add stake e tal. Então, tem isso. Aí, bom, então o meu Paymaster tá lá todo com o setup feito, e é legal, assim, quem tiver tempo em casa, né, não façam isso e vejam quais são os problemas que dá, porque o fluxo começa a reverter, o bundler começa a rejeitar suas user operations porque ele fala que o Paymaster não tem stake, e aí começa a dar um monte de erro. Então, tipo assim, isso aqui é como o pré-requisito para o fluxo do Paymaster funcionar. E também é interessante pensar que, tipo, pode ser que você esteja subsidiando transações via Paymaster, e aí do nada as transações do usuário começam a não ir, porque o Paymaster acabou o dinheiro que tinha lá, por exemplo. E aí, bom, aí que eu mintei tokens pro usuário, e aí vem onde eu indico o Paymaster. Então, tem um campo, né, nessa wallet, que é... Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Não. Bom, tinha aquele campo lá, onde fala Paymaster and Data. Ah, boa, verdade. Nossa. Eita. Tá na hora. Tem esse campo aqui, Paymaster and Data. Que ele é tipo seria meio que um ABI encoding do endereço do Paymaster e do dado que o Paymaster precisa para executar essa transação. Pode ser que o Paymaster tenha uma lógica mega custom que ele não está subsidiando. Então, se ele não estiver subsidiando, ele vai precisar de dados adicionais. Então, você encoda isso também. No meu caso, como o Paymaster ele só subsidia, né? Tipo, ele troca o Pay token pelo Ether. Deixa eu abrir rapidão, que é o Paymaster mais simples de todos. Ele só tá hard-codado aqui, né? Tipo, um token vale 100 Ether, sei lá, alguma coisa assim. Tipo, tá hard-codada a conversão. E depois, e quando valida, ele não usa nada do que você está enviando como extra data. Mas se o Paymaster for mais complexo, ele vai usar. E aí vai dar certo. Então, tipo, aí você poderia deployar a sua conta sem ter Ether nela, tendo apenas Pay tokens.
E você também poderia fazer um Paymaster que nem tem Pay Token nem nada, ele simplesmente valida endereços que ele está whitelistado, por exemplo. O Paymaster, ele pode ter um servidor onde você whitelista, por exemplo, o seu contrato, e aí se o endereço for esse aqui, por exemplo, ele vai subsidiar a minha transação. Então, tipo... Então você pode criar contas, você pode deployar contas novas e o Paymaster é quem está pagando por elas. Então, desculpa aí, gastou muito tempo, mas essa vale a pena, eu acho que depois olhar essas linhas, porque são elas que mostram, por exemplo, como é que o bundler, como é que funciona esse negócio da mempool? Tem aqui um mempool manager, que ele coloca num array. Como é que funciona a questão como é que a wallet envia para o bundler? Aí tem aqui um RPC client. Aí como é que você devolve essa resposta? Tipo, eles também parseiam a resposta do entry point e colocam num formato human readable. Aí tem a parte também de você, enfim, né, criar as user operations na parte da wallet. Então, essas URLs aqui valem a pena. Agora, essa parte do pagamento resolve. Como fica a chave? Eu ia comentar a mesma coisa que o Henrique. Porque ele não resolve, pelo menos essa demo não resolve o problema que a gente estava falando, apresentando. Exato. Minha máquina foi pro Beleléu, queimou. Não resolve. Então você continua. Esse problema não resolve. A Cloud Abstraction não resolve. Essa demo não resolve, né? Mas teoricamente você poderia fazer esse MPC e aí, ao juntar essas. Desculpa, na verdade, não é essa a questão. Porque você ainda precisa de um signer para poder assinar as transações na wallet. O MPC resolve a questão da Simple Account. Porque a Simple Account, no meu caso, né, nesse caso, é uma multisig 1/1, que nem eu falei. Mas você poderia fazer com que user operations assinadas por mais de por tipo, diferentes chaves também executassem nessa Simple Account. Ou eu poderia criar, então, uma Simple Account onde, tudo bem, sou eu, mas aí eu coloco umas outras 2, 3 contas que eu possa... Isso, exatamente. Que na verdade, assim, essa seria a tarefa, né? Mas assim, MPC, pelo amor de Deus, uma coisa já meio ultrapassada. Essa tarefa, existe a resposta dela que fizeram de verdade. Alguém fez isso, tipo, e aí tem tem uma no ETH Infinitism. A Simple Account, em vez de Porque eu acho que é uma multisig, isso. Não sei se o Rick está me ouvindo, né? Mas é uma realidade que a gente conversou, que ele tem alguns projetos na Go Blockchain, que é justamente isso. Ele tem um problema de... eu vou fazer aqui um evento NFT, vou dar um NFT, o povo não tem. Eu não quero ficar armazenando chave privada e tal. Tudo bem, eu vou criar uma conta sendo um smart contract. Mas se eu preciso, sei lá, trocar o owner ou alguma coisa, aí eu teria que ter outras 3 que eu pudesse. Mas aí não vai fugir muito aquele esquema do pessoal, que muita gente critica, mas eu falo, tá bom, me fala hoje uma alternativa melhor, que é, o cara, ou amigos entram, então tá bom, eu confio em vocês 3, quando tem alguma coisa você recupera minha conta. Sim. Ou eu vou fazendo o esquema Google, Apple, tal, que se eu recuperar eu vou por lá, sim, recupero alguma coisa por ali. Mas tipo, essa demo tá no próprio, o próprio ETH Infinitism fez essa demo de que são dois owners. E aí realmente eles estendem a Simple Account e adicionam a possibilidade de, se os dois assinarem, você... Eu acho que isso aí é segurança para do tipo assim, legal, para não fazer alguém, sei lá, roubar, precisa de 2 assinaturas. Mas eu acho que esse não é um modelo para recuperação de conta. O de recuperação de conta seria isso. Então, tá bom, eu tenho ali o owner, eu tenho, sei lá, como é que eu chamaria? Custodian, sei lá. Padrinhos, godfathers. O a gente chama de guardiões. Guardians, bom. Eu tenho os guardiões, que aí, se eu precisar trocar o owner, os guardiões podem colocar e ele troca o owner. Mas funcionaria se dos seus signers, você deixa um é pro Antônio, outro é pro Jeff. Sim. Aí você liga, ô Jeff, perdi aqui
Não, mas é que como tá ali, ó, os dois têm que assinar. Aí se eu perdi, ferrei. É nesse caso, né? A casa cai para os dois. Mas você poderia fazer um 3/2 também. Teria que ser mudar 2/3. Antônio. Boa, galera. Valeu. Só submeter para o Connect. Ver se alguém mais tem. Mais dúvidas, alguém? Então, você Olha, eu tô... em casa tentar implementar uma simple account 2/3. Já com eu... social recovery. E o negócio lá do passkey, né? Já embutido. Essa... Não, eu acho que isso aí é uma tarefa difícil. Eu acho que uma tarefa boa já para todo mundo aqui é fazer isso na Girly e aí, tipo, passar pelos perrengues de verdade. Sobre o Paymaster, como é que ele... eu não posso usar o fundo de uma conta sem ela ter autorizado antes. Como é que funciona isso? Como é que o Paymaster aceita que vai usar os fundos dele para fazer? Ele tem uma Não, exato. Tipo, o Paymaster ele tem uma lógica de aprovar uma transação. Então, por exemplo, nesse Paymaster simples aqui, que seria essa lógica aqui, ó, validate Paymaster User Operation. Nesse caso aqui, como esse Paymaster ele é um token, né? Tipo assim, se o user tem token, tá validado, ele só dá um balance off. Então, tipo assim, se o usuário tem token, e eu sei a conversão, né? Que aqui eu tá hardcodada a conversão de 1 para 100, eu vou burnar o token dele, e o Paymaster burna o token dele. Cadê? Ele transfere, né? É equivalente. Ele tira token do usuário, meio que tá burnando o token do usuário, e aí o entry point vai pegar o Ether que o Paymaster depositou. Só que, então, isso seria um caso onde não é muito subsidiar. Você tá, tipo, em vez de pagar Ether, você tá pagando token. Aí tem Paymaster com Uniswap, tem outros mais complicados. Mas no caso subsidiar, você poderia, por exemplo, ter uma whitelist, onde o dono do serviço, sei lá, o dono da Picnic vai lá e coloca na whitelist. E aí, se o endereço do cara tá na whitelist, eu já aprovo, né? Eu retorno aqui true nesse validate user operation. E aí o entry point vai sacar o Ether que o Paymaster depositou. Bem, animal. Deixa eu dar uma mensagem final. Você está com o microfone aberto, né? Sim. Beleza. Então, gente, valeu quem veio online. A ideia, como eu falei, é começar a tentar fazer isso com mais frequência. Começar a voltar aqui no Brasil, a gente tem que... Essa pegada mais colaborativa, né? De compartilhar mais conhecimento. Quem quiser pensar nisso junto comigo, me manda uma mensagem no privado. A gente está bolando um plano antigo aí de ter uma DAO, de ter um token de retribuição para tipo isso que o Antônio fez agora, que o Rafa fez mais cedo, de ter um incentivo, nem que seja reputacional, né, para a galera que ajuda para o open source e ajuda compartilhando conhecimento aí. Então, é isso aí. Valeu e até a próxima.